vamos falar de esporte. Ricardo, como é que a corrida de rua entrou na sua vida? Bom, eu sempre tive uma relação com o esporte, eu sempre pratiquei uma atividade física desde criança. Eu comecei a jogar beisebol na minha cidade, em Osasco, com 8 anos de idade. Depois eu migrei para o basquete, para o vôlei, na adolescência, na juventude. Então eu sempre pratiquei uma modalidade esportiva, sempre tive o esporte na minha vida. E aí depois eu entrei na faculdade. Quando a gente entra na faculdade, fica difícil conciliar estudo, trabalho, depois o desenvolvimento da carreira. Eu parei com tudo, né? Com 18 anos eu parei de praticar todas as coisas que eu fazia para poder estudar e trabalhar. E depois que eu já estava no mercado de trabalho, eu já tinha minha carreira bem encaminhada, por volta ali dos 32, 33 anos de idade, eu mudei a minha função no trabalho. Eu era repórter esportivo, eu passei a apresentar programas, eu passei a ancorar programas esportivos, e aí me sobrou um tempinho, porque como repórter a rotina é sempre muito difícil, é bem complicada. Eu estava sempre viajando, estava sempre cobrindo jogos de futebol, eu não tinha uma rotina. Cada horário, cada dia era um horário diferente na minha vida. E aí, com a mudança de função, acabou me sobrando ali alguns horários, eu consegui organizar melhor a minha vida e eu senti a necessidade de voltar a praticar uma atividade física. Coincidiu que eu também fiz uma cirurgia para correção de varizes, retirada de varizes, e o médico falou: olha, caminha aí 30 minutos todos os dias, que isso aí vai ser bom, você não vai mais ter esse problema de varizes. E eu comecei a caminhar nesse tempo que me sobrava ali, eu comecei a fazer uma caminhada todo final do dia num parque perto de casa, e da caminhada para os primeiros trotes ali foi muito rápido ali. Depois de alguns meses eu já estava fazendo uns trotezinhos, e depois de mais alguns meses eu já estava correndo na rua ali. Eu saía de casa, ia correr na rua durante 40 minutos, 50 minutos, uma hora. E aí eu não parei mais. Isso foi em 1999, né? Então já se vão aí 20, 26 anos, né? Foi E assim, você foi dessa se, maneira, Pedro. e você se lembra da sua primeira maratona? Como é que foi? Os detalhes? Quebrou, não quebrou? Fez um tempo bom? Como é que foi isso? A minha primeira maratona, ela foi em 2013. Eu demorei bastante para correr a minha primeira maratona, exatamente por conta dessas questões de trabalho aí. Eu estava sempre de um lado para o outro, cobertura, Copa do Mundo, Olimpíada, Copa América, esses grandes eventos aí sempre tomam bastante tempo. Eu não conseguia organizar uma maratona na minha vida. A primeira foi em 2013, foi já bem depois que eu comecei a correr, foi em Buenos Aires. E foi uma maratona que me deixou marcas muito profundas, porque um mês antes da maratona em Buenos Aires, naquela época a maratona ainda era em outubro, agora Buenos Aires passou para setembro, mas era em outubro. Um mês antes eu tive uma fratura por estresse no terceiro metatarso do pé, do meu pé esquerdo. E eu não consegui treinar o último mês. Eu fiquei fazendo deep running, fiquei fazendo bicicleta, mas eu não consegui correr no último mês e fui para a prova. Não é? Eu ganhei a liberação do meu médico para poder ir para a prova, mas ele falou: ó, você vai, corre a maratona e depois você vai parar 3 meses para poder consolidar essa fratura. Tá bom. E eu fui e o meu treinador falou: olha, você está um mês sem treinar, então vai bem conservador aí, vai bem tranquilo, porque você vai sentir lá na frente, não é? Um mês sem treinar é uma diferença muito grande, bem relativa, bem presente. E eu larguei, me sentindo bem, evidentemente, estava bem, porque eu estava um mês sem treinar, e é, passei a metade da maratona, ainda inteiro, mas quando chegou ali por volta do quilômetro 25, eu comecei a sentir a falta do último mês de treinamento. Eu comecei a sentir literalmente ali uma falta de energia, né? Como se você está dirigindo um carro que vai terminando o combustível. Você pisa no acelerador, o carro não vai. Você pisa no acelerador, o carro não vai. Comigo era a mesma coisa. Eu tentava manter ali o ritmo e não conseguia. Então eu fui do 25 em diante, foi só ladeira abaixo, ou só reta adiante. Eu fui perdendo o ritmo e eu terminei bem mal ali, desidratado. Eu cruzei a linha de chegada e apaguei. Eu desmaiei depois que eu cruzei a linha de chegada, eu acordei na tenda médica.
Foi uma experiência, assim, eu não diria ruim, porque uma maratona nunca é uma experiência ruim. Ela sempre traz ensinamentos, ela sempre traz algo positivo para você tirar, mesmo com todo esse cenário ruim que eu enfrentei. Então, mesmo nisso, eu consegui tirar muitos ensinamentos, eu consegui aprender que a maratona não é brincadeira. A meia maratona, outras distâncias, talvez você consiga administrar. A maratona não aceita brincadeira e não aceita ser desafiada. Então, eu aprendi isso e depois, nas próximas, eu consegui ajustar e acertar isso. Mas a minha primeira teve esse episódio que me deixou marcas bem importantes e profundas.